Qualquer cerca precisa de postes confiáveis. Tanto a cerca tecnológica de Penoplex, com a qual estou bem familiarizado, quanto a cerca de chapa perfilada, europaliçada, tela de alambrado e até mesmo as cercas mais baratas feitas de tela azulada, todas precisam de postes confiáveis. Nada supera o poste de metal para esses fins, tanto que até postes de tijolo têm metal dentro. Normalmente, o trabalho de instalação de postes de metal parece complicado e trabalhoso, especialmente em solos difíceis, com alto teor de argila, que sofrem com o soerguimento do solo por congelamento. Aqui, o nosso solo é exatamente assim. Nesse caso, é necessário concretar em uma profundidade maior, abaixo do nível de congelamento do solo. Como instalar esses postes de forma fácil, rápida, de uma vez por todas? E o mais importante, com muita precisão. Parece que encontrei uma solução simples. Com a ajuda de uma trado manual de jardim e acessórios caseiros simples e baratos, que à primeira vista transformam esse trabalho difícil em um verdadeiro prazer, permitindo alcançar facilmente uma precisão milimétrica. Esse trabalho pode ser realizado tanto por um autoconstrutor experiente, quanto por aposentados, estudantes, universitários, músicos, programadores e até donas de casa, já que nessa opção é necessário uma quantidade mínima de materiais de construção, que podem ser transportados com um carro particular ou até mesmo levados em um carrinho de mão. Os espectadores do canal Canções de Yasha Koshiak serão os primeiros a saber dessa informação importante. O tema é muito atual, então vamos por partes. Olá a todos! Tudo começou com a fabricação do centralizador de postes. Este é um dispositivo simples que, em teoria, deve permitir instalar postes de cerca com altíssima precisão, facilitando muito a obtenção de postes perfeitamente verticais, saindo exatamente dos pontos da superfície do solo que foram planejados originalmente, e não de lugares com grandes desvios do que era necessário. O centralizador pode ser feito de várias maneiras. Eu uso um pedaço de chapa metálica de 2 milímetros de espessura, que não preciso mais. No centro, faço um furo redondo de 20 centímetros de diâmetro. Esse é o diâmetro que vou usar para furar o solo para os postes. Uma serra tico-tico com lâmina para metal faz isso muito bem. Depois, pego um pequeno pedaço de poste de cerca e um pouco de vergalhão liso de 10 milímetros de diâmetro. Com o vergalhão, faço uma estrutura onde o pedaço do poste encaixa perfeitamente. Na peça longa, verifico se tudo ficou certo. Depois, precisei de algo parecido com um funil, que deve facilitar o carregamento do concreto na estaca escavada. Esse colar para cães doentes ficou pequeno na parte mais estreita. De repente, percebi a utilidade daquela força que me impede de descartar o que parecia ser lixo, como uma antiga churrasqueira chinesa de ferro fundido. Ainda da época em que a China provavelmente nem pensava em superar o resto do mundo, incluindo os Estados Unidos. Uma das partes dele é perfeita para mim. Só precisava de um pequeno ajuste. Com uma broca de jardim, perfurei um buraco profundo. Fixei o centralizador no lugar certo com estacas de ferro e, com precisão, fixei o primeiro poste com concreto. A tecnologia funciona, viva! Adquiri minha primeira experiência, o que me levou a conclusões importantes. A principal é que o processo é muito econômico. Para concretar um poste de forma confiável, é necessário muito pouco brita, areia e cimento. Treinei um pouco, agora posso fixar tudo. No local previamente marcado, começo a perfurar os buracos com uma broca de jardim. Comprei essa broca com desconto por apenas 30 rublos bielorrussos. Isso não passa de 1.000 rublos russos, cerca de $10. Nosso solo é rico em argila, mas não tem pedras. A única pequena dificuldade é passar pela camada fértil, onde frequentemente encontro raízes das árvores ao redor. Mas um velho podador, uma pá de jardim e uma pá de ponta estreita ajudam a broca a superar essa camada. Certifico-me de que, na batalha com as raízes, o furo não se desviou e continuo perfurando. As capacidades dessa broca primitiva deixam a desejar.
No início do canal PES Niyashi Kosiaka, gravei um vídeo sobre como fazer uma broca realmente boa. Devido à semelhança com uma rosca logo no início, ele se parafusa no solo e meio que se puxa sozinho. Não é preciso fazer força, só precisa girar. Dei aquela broca de presente ao meu sogro, que a levou para sua casa de campo lá longe. Admito que estou com preguiça de fazer outra. No geral, até a broca mais simples também dá conta do recado. E o prumo pendurado mostra claramente que a perfuração está sendo feita sem desvios significativos da vertical. Na primeira opção de uso, a broca que comprei tem 1 metro de altura. O kit inclui um segmento que permite aumentá-la em mais 1 metro. Faço uma marca com fita isolante a uma distância de 1,50 m das lâminas. Estamos no início de maio, e nessa época, aqui na nossa região, normalmente o nível da água subterrânea está mais alto. Por isso, ao perfurar até cerca de 1,20 m, começo a prestar atenção na umidade do solo retirado. Agora a marca está em 1,50 m. A umidade do solo, ao que parece, não aumentou, mas decidi interromper a perfuração e me preparar para a concretagem de verdade, caso apareça água subterrânea. Ao instalar o primeiro pilar, não cheguei até a água. Este segundo pilar, o central, está localizado em um lugar mais baixo. Para 3 partes de areia, vou colocar uma parte de cimento e 5 partes de brita. As estacas moldadas em loco são econômicas e fáceis de fabricar. O concreto armado é um material de construção muito confiável e durável. E, com a impermeabilização adequada, torna-se extremamente confiável e durável. Por isso, vou resolver a questão da impermeabilização do concreto de uma vez por todas. Sobre o furo perfurado até a profundidade de 1,50 m, é instalado um centralizador, mas já de segunda geração, e começo a posicioná-lo. No vídeo anterior sobre a cerca, expliquei como marquei facilmente os locais para os postes. Com a ajuda de um cabo de aço altamente tensionado, um prumo e uma trena, o cabo de marcação ainda está esticado. Com o prumo preso no mosquetão, determino a posição do centralizador em relação ao nosso e ao terreno vizinho. Com as trenas, localizo o centralizador em relação às estacas dos postes vizinhos à esquerda e direita. Ele está posicionado com precisão. Fixei ele ao solo batendo cantoneiras. E daí para frente é só questão de técnica. Estou tentando colocar o poste de segunda geração no centralizador. A armadura soldada aumentou a estrutura do poste na parte inferior e não passa pelo centralizador. Erro! Vai exclamar o crítico. Sim, realmente é um erro. Lembro que meu nome é Yasha Kosiak. Este é o centralizador de segunda geração, feito para postes de segunda geração, então além de mim, não há outro erro. O centralizador permite garantir que o poste saia exatamente do ponto determinado na superfície do solo. Além disso, impede que ele gire inesperadamente ao redor do próprio eixo, e isso pode muito bem acontecer durante o processo de concretagem. Ao mesmo tempo, o poste mantém mobilidade em relação a 2 coordenadas. Graças a isso, ele pode ser facilmente ajustado para ficar perfeitamente vertical. Ao planejar essa cerca, assisti a um monte de vídeos. Um truque comum em países pós-soviéticos é cravar vergalhões em várias direções e soldar o poste neles durante a instalação. Isso é totalmente amador. Não entendo por que profissionais de instalação de cercas e coberturas não conseguem fazer algo semelhante. Em vez disso, continuam se esforçando de cócoras, tentando cravar pedaços de vergalhão numa posição super desconfortável e de algum jeito soldar o poste neles. Além disso, o vergalhão cravado em diferentes direções depois de concretado, com certeza não será removido e acaba virando um suporte extra para as forças de levantamento do solo, que vão tentar levantar e desalinhar o poste usando esse vergalhão como um macaco. No centralizador de segunda geração, ainda é usada a parte tecnológica da churrasqueira chinesa. Graças ao funil prático e ao pequeno diâmetro do vergalhão liso, é muito fácil carregar o concreto. Começa o preenchimento da estaca. Ao ver essa peça da churrasqueira, fiquei feliz pelos chineses,
pois não se limitaram à produção de bens de consumo e foram além. E o fato de que nossa Belarus tem boas relações com a China é muito bom. Compacto cuidadosamente o concreto com uma barra longa. Ao concretar o primeiro pilar, percebi que nesse trabalho dá para se virar sem betoneira. O martelete com a haste misturadora mistura o cimento com a areia de forma muito rápida e eficiente ainda seco. Como o que estraga o concreto é justamente a água, ou melhor, o excesso dela, procuro adicionar apenas 50 a 70% de água em relação ao volume do cimento. O concreto fica grosso, mas é exatamente o que preciso. Quando faltam 40 a 50 centímetros para a superfície do solo, paro a concretagem. Basta fazer apenas 5 pequenas misturas com o martelete. Eu removo a parte central do centralizador. Coloco um pedaço de tubo de esgoto de 110 milímetros e o preencho com concreto. O poste é fixado novamente. Cubro a proteção feita de tubo de esgoto e concreto com areia, que também compacto cuidadosamente. A distância é exatamente 251 centímetros. A precisão da instalação está novamente excelente. Precisão. Antes de passar para a instalação dos próximos postes, considero necessário abordar mais uma parte muito importante do processo: a preparação dos postes da cerca. Comprei um tubo de perfil quadrado de 6 metros com seção de 6 por 6 centímetros e com espessura de parede de 3 milímetros primeiro, passo um pano para remover a sujeira grossa. Depois de treinar fora das câmeras, percebi que são necessários pelo menos 3 estágios de limpeza adicional, e o ideal seria até mais. Pego o primeiro pedaço de pano, molho com um desengraxante forte para metal e esfrego. Fica muito claro rapidamente que o tubo de perfil quadrado sem tratamento está coberto de componentes oleosos em grande quantidade. Provavelmente eles são usados na etapa de produção e também servem como proteção anticorrosiva durante o transporte e o armazenamento do metal ao ar livre. Umedecendo periodicamente o pano, passo pelas 3 faces do perfil. Viro 180 graus e esfrego energicamente novamente. Com certeza, para a limpeza inicial poderia ter usado água ras. Ele não evapora tão rápido e o desengraxante só seria usado no final. Começo a trabalhar com o segundo pedaço de tecido. O tubo ficou mais limpo, mas ainda está um pouco oleoso. Repito todo o processo. O terceiro pano inicialmente agrada pela limpeza que ainda tem, mas logo mostra que a terceira etapa da limpeza é tão importante quanto as 2 anteriores. Percebi que assim dá para limpar o metal infinitamente, mas em algum momento é preciso simplesmente parar. A diferença entre os primeiros 4 tubos limpos e os outros ainda sujos é gritante. Neles, usei quase 1 litro de desengraxante e 3 panos para cada tubo. Fui procurar na internet dicas para limpar metal antes da pintura. O primeiro me atraiu pelo baixo custo e facilidade de encontrar. Esfrego o tubo com esponja de cozinha e muita espuma, como se fosse louça. Lavo a esponja com frequência no balde. O pano de teste mostra muito rapidamente que esse truque popular também não é uma solução fácil. Um resultado mais ou menos satisfatório só é observado após pelo menos 3 lavagens do tubo. Não há muito prazer em mexer com água, especialmente no tempo frio em que eu estava trabalhando. Depois de lavar assim, eu seco o tubo o máximo possível. Caso contrário, com a proteção removida, ela certamente enferruja imediatamente. Ao limpar com solvente ou desengraxante, a sujeira é absorvida pelo pano. Ao usar detergente para lavar louça, a sujeira vai para a água. Como podemos ver, esse também é um processo bastante trabalhoso.
Por isso, nem tudo que parece ser um truque realmente é. Basta relaxar um pouco e passar a esponja com menos intensidade para que fiquem resíduos de sujeira. O produto não diluído também não resolve. No auge dessa festa de espuma sem graça, só pensava que, se encomendasse uma cerca aos nossos construtores, receberia algo mal feito, como os postes desengraxados antes da pintura. E não é certo nem que eles vão fazer essa etapa. Até a pintura mais ruim dura alguns anos. Quando tudo enferrujar, será quase impossível achar e responsabilizar os picaretas. Em princípio, se lavar por muito tempo, até desse jeito dá para conseguir um resultado ruim no final. Por exemplo, quando não tem desengraxante e não tem como ir buscar. Depois resolvi testar o próximo truque mais comum usando equipamentos motorizados simples, ou seja, lavadora de alta pressão e espuma de gerador de espuma com produtos automotivos para lavagem sem contato do carro. Coloco os tubos restantes de forma que, em uma passada, a espuma ativa atinja os dois lados do tubo. Viro. Repito o processo. Tendo experiência com lavagem automotiva sem contato, sei que o contato nesse método melhora tudo significativamente. Por isso, esfrego a esponja em todos os lados dos tubos. Enxaguar. Espero que o produto químico automotivo tenha reagido o suficiente. Provavelmente é o trabalho mais agradável de toda a minha limpeza de metal de hoje. Realmente dá para sentir a pouca mecanização. Mais um momento da verdade. O milagre que eu tanto esperava não acontece. Conclusão. Se eu tivesse limpado os tubos com um desengraxante especial para metal, sem me distrair com os life hacks duvidosos, teria gastado menos tempo. Sim, estou limpando os tubos com desengraxante. Se compartilharem experiências de sucesso nos comentários, agradeço. Agora vou usar essa massa anticorrosiva aqui. Infelizmente, isso não é publicidade. Parece que é algo epóxi, porque um componente precisa ser misturado com o outro. Quem comprou foi o vizinho. Nas estruturas metálicas protegidas com esse composto, depois de 12 anos, não há nem sinal de início de corrosão. No momento de pintar os tubos de 6 metros para os postes, eu ainda não sabia em quais tamanhos exatos iria cortá-los. Eu só sabia que queria fazer a parte acima do solo dos postes com cerca de 2 metros de altura. Por isso, decidi pintar 2 metros de cada lado dos tubos. Imediatamente antes da pintura propriamente dita, eu desengorduro a superfície mais uma vez. Com esse método de pintura, eu fico com bastante margem para a manobra. Por exemplo, pode-se cortar e obter um poste de 3,5 metros e aumentar outro de 2,5 metros para 3,5 metros, soldando 1 metro de tubo na emenda. Ou alguma outra das muitas opções. Uma delas pode me agradar mais depois. A mastic do vizinho teve ótima cobertura. Não pintei os tubos completamente. Como após estudar o assunto, já sabia que a parte que será concretada para melhor aderência ao concreto não deve ser pintada. Afinal, a armadura não é pintada. Acho que vocês, assim como eu, sabem que pintura automotiva é um trabalho minucioso e detalhado. E afinal, uma cerca comum dura muito mais do que um carro comum. Por que não tratamos a pintura das cercas com igual responsabilidade? Acho que para os fabricantes de tubos perfilados, é até vantajoso que a gente pinte eles com pouca preparação e cuidado. Cercas que poderiam durar quase para sempre acabam enferrujando. Por isso precisamos de novas, e compramos metal para cercas novamente. Eu aplico 2 camadas em todas as peças, com secagem intermediária conforme as instruções. Aliás, o primeiro poste instalado fora das câmeras era apenas um pedaço de tubo com 3,5 metros de comprimento. 1,5 metro ficou enterrado e 2 metros ficaram na superfície. Naquela época, eu já havia criado uma opção de poste mais confiável, exigindo um centralizador de 2ª geração. Eu não tinha mais pedaços de chapa metálica, então decidi aquecer um pedaço de tubo perfilado com seção de 25 por 40 milímetros. Mesmo com minhas habilidades amadoras de soldagem, consegui fabricá-lo sem dificuldades. Se alguém que não sabe soldar, por exemplo, uma dona de casa sozinha, decidir repetir minha experiência, acredito que facilmente encontrará alguém na vizinhança que possa soldar esse dispositivo simples,
talvez em troca de um pequeno agrado. Todas as dimensões são arbitrárias, exceto pela malha de vergalhão liso de 60 por 60 milímetros. Depositei grandes esperanças no centralizador de postes ainda não testado e até o pintei. Também pintei o centralizador de primeira geração. Para os postes da segunda geração, mais avançada, comprei um pouco de vergalhão de 12 milímetros de espessura na distribuidora de aço mais próxima. No quesito velocidade, eu não sou dos melhores. Sempre tem algo que me distrai. Por isso, tudo é feito com intervalos. Tentei proteger da corrosão a parte que não foi pintada do jeito que pude. Os tubos já ficaram empoeirados. Por outro lado, a tinta já ficou resistente. Pensamos nessa cerca por quase 20 anos, então, uma semana para cá, outra para lá, até mesmo 1 ou 2 meses, isso é só um instante. Não há motivo para pressa. Estou marcando e cortando o tubo exatamente ao meio, ou seja, em 2 partes de 3 metros cada. Apoie as inovações acessíveis do canal Canções de Yasha Kosica pelo Kosiaka, patrocínio no YouTube. Espectadores da Rússia podem usar o Boost pelo link abaixo do vídeo. Dou uma olhada rápida em tutoriais sobre soldagem de vergalhões em tubos perfilados. A cada tentativa, o resultado melhora. Decido soldar o vergalhão no centro das laterais do tubo, não nos cantos. Na ideia, com essa opção de soldagem, a seção total será menor, e esse tipo de poste terá mais liberdade de movimento no poço. Isso é importante caso, durante a perfuração, haja um desvio perceptível da vertical. O mundo não é perfeito, e isso precisa ser levado em consideração. Na ponta, soldei um quadrado feito de um pedaço de metal de 2 milímetros. A principal função dele é evitar que o poste perfure o fundo do poço com a armadura, e ele podia ser movido, ajustando-o estritamente na vertical. Com a armadura soldada, a altura total do poste voltou a ser de 3,5 metros. No clima da nossa região de Gomel, que fica no sudeste da Bielorrússia, concretar a uma profundidade de 1,5 metro é considerado mais do que suficiente. Para lugares mais rigorosos, basta apenas alongar a parte de armadura do poste e perfurar buracos mais profundos. Quando a espessura do metal do poste é de 3 milímetros, esses postes, claro, são mais resistentes do que quando a espessura é de 2 milímetros. Além disso, para nós que não somos soldadores, esse metal é mais fácil de soldar. A chance de errar e queimar o ferro é menor. Alongar o poste com vergalhão não gera grande economia, mas deve ser fixado no concreto da forma mais segura possível. Sempre tento trabalhar com o mínimo de ferramentas possível, por isso não tenho uma serra de esquadria especial. Mas o esquadro, o marcador e a esmerilhadeira pequena são um pouco mais lentos, mas também levam ao resultado desejado. Depois, decidi soldar com pontos de solda relativamente longos, e para esse trabalho simples, quem não sabe soldar, acredito que facilmente encontrará um vizinho que goste de um agrado. No pior dos casos, alguém que aceite um trocado pelo anúncio. O próximo furo acabou sendo recordista tanto na quantidade quanto na espessura das raízes. Lidar com algumas delas usando tesoura de poda e até mesmo uma pá de ponta estreita já era impossível. Foi aí que entrou em cena o serrote de jardim, cuja lâmina afiada tive que arriscar. O prumo fica preso ao mosquetão com um laço simples, facilitando mover o mosquetão e ajustar rapidamente o comprimento do fio. Ao perfurar o segundo furo, o concreto já deve começar a endurecer, permitindo remover o centralizador e usá-lo em outro local. Colocar o tubo de esgoto no poste e concretá-lo não foi uma ideia minha. Eu encontrei isso na internet. Acho que, em geral, é uma solução sensata. A base da estaca é mais larga e o topo, onde atuam as principais forças de levantamento do solo por congelamento, é mais estreito. Também cubro o tubo de plástico com areia, que não sofre levantamento por congelamento. Concretizei primeiro um dos postes das extremidades, fora da cena, e o central. Em 50 metros o cabo permanece frouxo, mesmo se tentar esticá-lo, e em alguns trechos fica abaixo dos postes. Por isso, com um pedaço de tábua e 2 sarrafos, fiz um levantador de cabo para o poste central. Agora vai ser ainda mais fácil trabalhar. Quando o concreto endurece, ele sofre retração. Por isso, depois é preciso completar o concreto até o topo dos tubos plásticos. Vi também que às vezes colocam um tubo maior em toda a profundidade do furo e concretam o poste dentro, mas acho que isso não faz sentido. Um tubo grosso com o poste concretado dentro dele não vai ficar firme no furo. O poste vai balançar junto com o tubo. Consultei especialistas formados em construção civil. Especialistas afirmam que é possível despejar concreto direto no furo.
não precisa proteger as paredes. E essa perfuração acabou sendo recorde pela ausência de raízes. Agora também é possível usar uma linha de marcação adicional. É melhor fixá-la a uma pequena distância e não colada aos postes. Caso contrário, um poste vai desviá-la um pouco, depois o próximo, o seguinte, e a cerca vai acabar ficando em arco. A espessura do fio depende do peso e do nível. Com a linha de marcação, é fácil controlar o alinhamento dos postes, mas eles devem ficar verticais em 2 planos, e isso não dá para determinar só com a linha. Quando os pedaços do tubo cinza de esgoto acabaram, comprei o laranja. Agora deve ficar ainda mais resistente. Ao terminar a cerca, vou preencher os postes com concreto ou mistura de areia e cimento para evitar corrosão interna. Não tenho pressa, pois a instalação do fechamento pode exigir perfurações. Também ainda não consegui uma bolsa de ferramentas como os trabalhadores americanos. Me viro com uma caixa onde guardo quase todas as ferramentas simples necessárias para esse trabalho. Ela vai de poste em poste e não se perde. Para a instalação de 3 postes, basta um saco de cimento de 25 quilos. Acho que mostrei claramente como a quantidade de areia e brita para um poste é mínima. Mas me parece que, se deixar a parte de cima do poste sem esse tubo e simplesmente aterrar com areia, nada vai mudar. Os defensores desse método insistem que a camada superior do solo, que congela, vai deslizar sobre o plástico, mas vai grudar no metal e tentar empurrá-lo para fora. Por isso, sigo a maioria e faço como todo mundo. Além disso, os tubos já estão pintados só na parte de cima, e o concreto vai protegê-los da corrosão. Por pouco não cometi um erro e desrespeitei um dos principais mandamentos do autoconstrutor. Quis contratar profissionais para o serviço. Cheguei a convidá-los para calcular o custo de concretar a viga baldrame, pois em solos assim essa é a opção mais confiável. Então, por uma viga sobre pilares de concreto, que estão enterrados apenas cerca de 80 centímetros, o que mais parece uma fundação em grelha, para 2 lados da cerca, 50 mais 30 metros me cobraram 20 mil rublos bielorrussos, com postes de ferro que são mais finos que os meus. Isso dá 7 mil dólares ou mais de $500 mil de rublos russos. São 90 dólares ou 7 mil rublos russos por metro linear. Mesmo se eu tivesse esse dinheiro, enterrá-lo assim seria uma estupidez. E tudo isso só por causa de uma cerca entre vizinhos. Se eu mesmo começar a fazer essa base, o canal Pesniash Kosiaka vai passar o próximo ano inteiro dedicado só a esse trabalho. Isso também não posso permitir. Depois, perguntei quanto custariam as estacas helicoidais se fossem parafusar 1,5 metro no solo e deixar 2 metros na superfície. Os instaladores de estacas disseram que não conseguem parafusá-las totalmente verticais acima do solo, apenas um pouco acima do nível do solo. Será preciso soldar os postes às estacas verticalmente. Outra desvantagem das estacas helicoidais é que, ao serem parafusadas, soltam o solo e podem balançar. Por isso, recomenda-se escavar e concretar o topo das estacas para cercas. Ou seja, não é barato nem simples. Soltei os bichinhos do composteiro para seguirem seu caminho. Essa é uma maneira bem preguiçosa e lenta de fazer uma cerca. Graças ao uso de um fio superior e de um prumo para a marcação, consegui marcar os postes aos quais tinha acesso, ignorando a marcação daqueles aos quais ainda não tenho acesso, e aos poucos, entrando no ritmo do trabalho, começando a acreditar nas minhas próprias forças, vou garantindo acesso aos postes que, por exemplo, estavam inacessíveis por causa dos composteiros. A tela da cerca antiga foi retirada só onde era preciso, e apenas durante o concretamento. Achei essa forma mais fácil moralmente do que desmontar tudo no início. Isso pode cansar antes mesmo de chegar à instalação dos postes. Se você compartilhar suas opções mais avançadas de instalação de postes para solos difíceis, ficarei muito grato. No momento da publicação deste vídeo, ainda há necessidade de instalar postes, por isso vou testar com prazer uma opção mais confiável e barata. Nenhum poste se moveu durante o processo de concretagem. Ao compartilhar este vídeo, você também estará prestando um grande serviço a muitas pessoas. Deixe seu like, inscreva-se no canal Pesniash Kosiaka, siga também no YouTube, no grupo do VK, no TikTok e no Zen. Todos os links estão na descrição do vídeo. Clique também no sininho, assim eu vou te manter sempre informado. Que a paz reine em todo o mundo. Obrigado.